O mundo diz, seja grande, seja forte, acumule riquezas, tenha posses, tenha bens. Não, aquele que te fez mal, não perdoe, não faça isso. Proteja o que é seu. Afaste os fracos e se aproxime dos fortes. O valor que tem valor é quem é rico. O mundo diz isso. O mundo tem uma régua que é diferente da régua do que a gente vai estudar hoje, do que Jesus ensina. E todo mundo vai aprender o que Jesus tem a falar nesses capítulos abençoados aqui. O reino de Deus, irmão, tem uma régua diferente e eu quero estudar com você hoje sobre isso. Lá, aliás, o reino já é aqui. No nosso coração começa. E nós fazemos parte desse reino de Deus. O maior lá é o menor. Quando eu falo lá é no reino, tá? É o menor. O perdão não tem limite. A gente vai estudar isso aqui também. A criança vale mais do que aquele que é importante, aquele que tem o status, que tem conhecimento. O pobre entra mais fácil no reino do que o rico. Você já viu um negócio desse? Eita, que Jesus é diferente, né? Vamos aprender. E o que ele diz no final? Quem larga tudo ganha mais do que aquele que junta. Você já viu um negócio desse? Vamos entender isso no Consciência Cristã de hoje. Agora, com tua Bíblia na mão. Se você não tem a Bíblia, instala o aplicativo da Bíblia, instala também o aplicativo da Rádio Novas de Paz e vamos entender mais de Deus nesse Consciência Cristã de hoje. Quem é o maior no reino? Mateus capítulo 18. Começa com uma pergunta que os discípulos, irmãos, fazem para Jesus Cristo. E essa pergunta revela muito sobre o pensamento dos discípulos. Veja, os discípulos pensavam de uma forma e a gente também pensa muitas vezes. Até hoje. Vamos lá, Mateus capítulo 18, verso 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus perguntando: quem é, pois, o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Você sabe, crente? Você que está aí do outro lado conectado conosco, você sabe quem é o maior? É uma pergunta que a humanidade vem de muitos anos perguntando e até hoje continua. Quem é que manda? Quem é que tem mais valor? É quem tem mais status? É quem tem um reinado? É quem é o chefe? É aquele que senta lá na cabeceira na mesa que paga a conta? Eita Jesus, é o cargo alto. Não. É aquele que tem um salário maior. Não, é aquele que tem o título mais impressionante. Aí os discípulos tinham acabado de passar lá em Mateus capítulo 17, onde a gente já estudou a transfiguração. Pedro, Tiago e João, vendo Jesus ali, numa situação de glória. É como se o corpo humano dele não estivesse presente naquele momento da transfiguração. O brilho de Cristo apareceu para os discípulos ali. Estavam numa expectativa grande, né? Os discípulos estavam numa expectativa de, o reino de Deus, e viram de perto aquilo dali. Aí, naturalmente, surge uma pergunta. E nesse reino, Jesus, que está chegando, quem é que vai ser o maior? Quem é que vai sentar do lado de Jesus? É isso que os discípulos perguntam. E Jesus, ele não responde com palavras imediatamente, irmão. Jesus, ele faz uma coisa diferente aqui. Ele chama uma criança. Coloca essa criança ali no meio deles, no centro da roda de adultos, de homens importantes até, que tinham deixado tudo para seguir Jesus. E Jesus diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Vê. Acompanha aí na tua Bíblia, crente. Mateus capítulo 18, verso 3. Esse é o verso que eu acabei de ler. E não é só entrar como criança não, meu irmão. É que sem isso, você nem entra. A condição de entrada que Jesus está colocando aqui, para que você entre no reino, é sobre a humildade da criança. E o que é a humildade da criança, irmão Flávio? Ei, irmão, você já percebeu que a criança não chega achando que merece? Você já percebeu que a criança não chega mostrando o currículo, exigindo respeito por aquilo que já construiu? A criança chega pequenininha ali, totalmente dependente, mostrando que ela é dependente daqueles adultos ali. É como se
ela chegasse confiando, sabe? A criança chega confiando, sabendo o que precisa. É sobre isso que Jesus está falando aqui. E no verso 4, a palavra nos diz: portanto, qualquer que se humilhar como esta criança, essa é o maior no reino dos céus. Humilde. Jesus fala sobre se humilhar aqui. Jesus fala sobre ser o mais humilde, irmão. Não é ser o mais talentoso. Ele não está falando aqui do mais ungido, daquele que tem a melhor aparência ou daquele que tem mais aparência de santidade. Jesus está falando simplesmente o mais humilde. O mundo diz: sobe. Aí Jesus diz: desce. Tá entendendo? É contraintuitivo ao mundo, irmão. Enquanto o mundo está medindo as pessoas pela grandeza, pelo status que as pessoas têm, pelo desenvolver que essa pessoa consegue diante da sociedade, o reino começa a medir pela profundidade em que você se humilha, que você se demonstra necessário, aliás, sentir necessidade do Rei, de Deus e de Jesus. É você chegar como uma criancinha ali, uma criancinha que não acha que merece nada, mas que precisa dele. E é verdade, irmão. E tem mais. Jesus diz: quem receber uma criança assim em meu nome, me recebe. A criança não é somente um exemplo de humildade, ela é um critério aqui que Jesus usa. É um critério pelo qual Jesus é recebido ou é rejeitado. Como você trata os pequenos, os simples, aquelas pessoas que não têm poder. É assim que você trata Jesus também. É isso que Jesus está ensinando. Aí fica uma pergunta forte para a reflexão da gente, irmão. Como é que você está tratando aqueles pequenos aí ao seu redor? E que pequenos são esses? Aqueles que, aos olhares do mundo, são menores do que você. Por exemplo, o seu funcionário, aquele seu vizinho humilde, o irmãozinho da sua congregação que não tem um destaque, que não é uma pessoa, digamos, um pastor. Porque o pastor todo mundo olha com respeito, né? Mas e aquele irmãozinho que lá no final do culto está varrendo, que está observando, está cuidando da congregação? Aquele irmãozinho que não aparece em destaque lá no púlpito, como é que você está tratando ele? Aquela irmãzinha que está ali cozinhando, que está trazendo as coisas até para os pastores. Como é que você está tratando? Aquela pessoa que está cuidando sem querer aparecer, que está cuidando de algum órgão, que está tratando, que está cuidando do reino de Jesus aqui. É sobre esses pequenos. Não somente sobre crianças, mas aquelas pessoas que se mostram pequenos ali e se mostram como servos. Jesus, irmão, veio ao mundo e insisto em dizer a você, como Deus se fez homem, e mais do que homem, ele se fez servo, se fez um pequeno. E Jesus ensina isso para cada um de nós. Bom, esse é o aprendizado sobre os pequenos, as crianças. Vamos entender melhor Mateus. Vai lá para o verso 6 agora. Eu quero estudar com você